Olá, bem-vinda ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga e hoje uma contadora de histórias. A história que eu vou contar está neste livro. É Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma, de Nikita Gil, da editora Darkside. Eu já li algumas histórias para vocês deste livro, mas como eu acho ele fantástico, então tem muitas coisas aqui que eu vou aproveitar. Bom, a história de hoje que eu vou contar para vocês se chama O Dragão da Lua. Eu vou ler a história e depois fazemos algumas reflexões, ok? Vamos lá então. É uma história muito antiga. Há uma princesa presa em uma torre, sob a guarda de um dragão. E o príncipe deve derrotar o dragão para resgatar a princesa. E assim, eles podem viver felizes para sempre. Você cresceu ouvindo a história, não é? Mas ela está errada. Apresento-lhe o conto verdadeiro e você poderá tirar as suas conclusões. Era uma vez uma princesa e quando ela era pequena, uma bruxa sábia lhe apareceu em seu quarto de brinquedo em uma tarde ensolarada e disse: "Princesinha, você deve tomar uma decisão atroz. Você pode escolher o silêncio ou pode escolher uma voz. Se o silêncio escolher, você só poderá ser mãe, esposa, filha. Mas, se escolher a outra via, eu lhe darei a magia." A menininha pensou um pouco e não teve dificuldade para chegar à resposta. Velha senhora tão sábia, com um coração tão generoso, a primeira opção me parece uma vida destruída. Então, escolherei a segunda, porque gosto de ouvir a minha voz. O ter o dom da magia me trará imensa alegria. Então a bruxa encostou seu cetro na princesinha e disse: "Espere a noite chegar e você renascerá." A menininha assentiu, não estava com medo. Então, quando a noite chegou, ela levantou-se da cama e foi até a janela para ver a lua. De repente, viu seus braços e seu corpo se transformando em escamas, e quando olhou no espelho, gostou de ver um dragão e não uma menina naquela noite. Desse momento em diante, sempre que era tocada pela luz da lua, a princesinha se transformava em um dragão da lua, com belas escamas azuis e roxas e asas que pareciam infinitas. Quando a manhã chegava, ela voltava a ser humana e ria com secreta alegria, enquanto sua professora lhe ensinava a ser a esposa perfeita. Mas as coisas boas sempre vão com um adendo. O rei e a rainha acabaram descobrindo sobre os passeios noturnos da princesa. Desesperados, pensando tratar-se de uma maldição, construíram um castelo de muros altos, uma torre e um fosso e a deixaram lá. A princesa se contenta com isso, tem uma biblioteca cheia de livros, torna-se amiga das pessoas que seus pais lhe deixaram como companhia e às vezes a bruxa a visita e as duas riem juntas de seu segredinho. Mas os boatos de que se trata de uma maldição circulam pelo reino. E segredos se transformam à medida que passam de um ouvido a outro. Então, quando a notícia chega a um reino vizinho, as pessoas pensam que um dragão da lua que surge à noite está impedindo que a princesa viva sua liberdade. Então, um príncipe decide que é seu dever ajudar a pobre princesinha. Ele vai matar o dragão e ainda encontrar uma bela e grata princesa para transformar em sua noiva. Ele se lança rumo à escuridão e se aproxima do castelo, desembainha a sua espada.
Quando enfim entra no castelo e com dificuldade atravessa o fosso e a escala o muro para chegar ao pátio, a noite está quase chegando ao fim. Da torre e observa o dragão voltando. É uma coisa magnífica, essa criatura voadora coberta de escamas. Mas, para o príncipe, ela não passa de um animal que ele deve matar em troca de um prêmio. Quando ele ergue a espada e grita com a criatura, os primeiros raios de sol iluminam suas asas e, de repente, diante dele há uma princesa que começa a rir ao ver a espada. O que você veio fazer aqui, hein? Ela lhe pergunta, ainda gargalhando da expressão atônita do príncipe. A espada cai no chão como um baque metálico e o príncipe parece confuso. É que me falaram de um dragão e uma princesa e eu pensei que poderia... Ele diz com voz fraca, sem terminar a frase. Você pensou que eu precisava ser salva? Porque você precisa de uma esposa. Que coisa mais arcaica. E quanta condescendência. O príncipe pigarreia e depois diz: bondosa princesa, eu farei tudo ao meu alcance para quebrar a maldição que transforma você naquela coisa. Aquela coisa, como você a chama, a princesa diz, é o meu lado mágico. Eu gosto de ser o dragão e o dragão gosta de mim. A princesa levanta uma sobrancelha. Eu vou me amar assim e eu nunca disse que queria ser a esposa de alguém. Mas, se você não for esposa, você vai morrer solteirona, ele insiste. Eu sou metade dragão. Quem disse que eu vou morrer? O príncipe fez uma careta, está claramente irritado e profere frases que qualquer pessoa sabe que lhe causarão arrependimento. Acho que você precisa aprender que, se não for nem esposa nem mãe, você é uma bruxa. E neste mundo não há lugar para você. A princesa o encara por um instante. Depois estala os dedos. Guardas aparecem, pegam o príncipe e o levam para fora. Mas a princesa continua ali. Ela o encara antes de jogarem para fora, ainda com o brilho do dragão da lua no olhar, e profere palavras tão poderosas que o vento as imprime na atmosfera, para que as mulheres se lembrem delas ao longo da história. Eu existo, independentemente de ser mãe, esposa, irmã, filha, eu existo. Eu existo como um ser humano acima de tudo, como um ser que sente prazer e sofrimento, beleza e aprendizado, vida e tragédia. Eu existo porque o universo escolheu me colocar aqui com um propósito maior do que das minhas relações com os homens. Eu existo porque uma senhora sábia me deu um dom e agora a magia corre pelas minhas veias. Por isso, o problema não é que eu seja metade dragão, metade garota. O problema é o fato de você fazer tão pouco disso que não acredita que eu seja capaz de existir se não for por meio dos laços com os homens. Depois que o príncipe é expulso do castelo, o dragão da lua e a princesa continuam a compartilhar o dia e a noite e vivem felizes para sempre. O que acharam da história? O que eu posso tirar de ponto de reflexão, tá? O que chamou a minha atenção sobre essa história e o que eu faço em relação comigo é a escolha da princesa em quebrar tabus e tomar as rédeas da vida nas suas mãos. Uma escolha consciente e condizente com o querer para si e para a sua vida. A minha percepção e o meu entendimento quanto ao grau de escolhas sobre tomar rédeas da minha vida nas mãos, no desenrolar tanto do trajeto pessoal como profissional, sempre foi e é até hoje parcial. Eu não me sinto apta a trilhar sozinha, sem apoio. Existe uma certa inércia que eu luto para não deixar me dominar. A minha percepção é que estou cada dia mais ativa, mas ela ainda existe nos pequenos detalhes e é constante. A escolha da imagem representa um olhar constante para perceber e manter acordado
a minha decisão, a escolha de cada vez mais minhas ações terem muito mais participação minha do que dos apoios, tendo um equilíbrio que posso entender como a justa medida. E a imagem é essa aqui. Deixa eu ampliar para mim poder mostrar para vocês certinho. Ops, essa aqui é a imagem, deixa eu ver aqui. Foco, não sei se dá para vocês verem. Ó, acho que aqui fica melhor para vocês verem. Vamos ver se isso, ó. Vendo? Esta é a imagem que eu escolhi. E o que representa essa imagem para mim? Tá? A escolha dessa imagem representa um olhar constante para perceber e manter acordada a minha decisão e escolha de cada vez mais minhas ações terem muito mais participação minha do que dos apoios. A justa medida. E eu vou colocar, depois vou pregá-la na minha árvore. Já tem uma lá, né? E que eu posso indagar para vocês. Vocês que me ouvem, vou ficar segurando a minha imagenzinha aqui. O que mais chamou a atenção de vocês no sentido de ter alguma similaridade, algum sentido ou algum significado com a história da vida até o momento, com a história que eu li? O Dragão da Lua. Qual que é a similaridade da vida de vocês? Ou existe alguma similaridade de reflexão, de busca com a história O Dragão da Lua? No que mais vocês se identificam com a história? E diante desse entendimento de vocês, o que vocês poderiam colocar na sua árvore para poder ser um olhar constante dessa realidade em vocês, para mantê-las acordadas e vigilantes? Essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, que vocês se inscrevam. Nos vemos numa próxima história, num outro dia, num outro olhar.